Olá, amigo! Olá, amiga! Mais uma vez, em mais uma oportunidade, agora já nesse 2025, não é? Não sei em que mês, em que dia você vai estar assistindo esse material pela internet, mas você do rádio que está com a gente neste momento, neste mês de fevereiro de 2025, seja muito bem-vindo também, tanto você do digital quanto você do Dial. É um maior prazer do mundo a gente retomar os trabalhos da produção desse conteúdo que tem sido um dos mais assistidos e que mais tem funcionado aqui pelas redes da Líder, que é o Momento Neurosaúde. Vamos começando uma temporada nova, recebendo com muito prazer, doutor, desejo um belo 25 para vocês. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa bancada, Dr. José Guilherme Amorim. Alisson, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que têm acompanhado a gente aí ao longo do ano passado e iniciando os trabalhos esse ano. Fico muito feliz, né? E vamos iniciar aí, né, as nossas rodadas, discussões, perguntas, os temas que as pessoas têm mais curiosidade. Eu continuo à disposição. Que bacana, que bacana. Doutor, você trouxe um assunto muito interessante, como todos que você sempre traz, mas esse aqui eu tenho certeza que a gente vai desvendar muitas questões aí que estão na cabeça dos pais principalmente. Vamos falar hoje a respeito de craniosinostose. O que seria, doutor? Isso é um nome estranho, quase que um palavrão, entre aspas, mas ele representa uma situação simples até, né? Porém que causa muitas complicações. E é uma doença, um quadro de crianças, pediátrico, tá? Os nossos ossos do crânio, quando a gente nasce, eles não estão colados, eles são separados. E ao longo do nosso desenvolvimento, né, eles vão se fechar. Por que eles nascem separados? Porque o nosso cérebro precisa crescer. E é o crescimento do cérebro que vai determinar o crescimento do nosso crânio, do osso. Então o osso não pode se fechar antes, para que possibilite esse crescimento. Em algumas crianças, infelizmente, né, esse fechamento ele ocorre precocemente. Pode acontecer muito antes de 1 ano. E quando isso acontece, existe essa situação, que é a craniosinostose, e isso, o tratamento acaba, via de regra, sendo um tratamento cirúrgico. Me diz uma coisa, doutor, a respeito das causas. Eu quero saber, com detalhes, podem ser desconhecidas, não podem ser desconhecidas, elas são genéticas. E mais uma pergunta em anexo: já é possível constatar, diagnosticar ainda no ventre da mãe ou somente posterior ao parto? Excelente pergunta, Alisson. Realmente existem vários fatores associados, né, genéticos, síndromes genéticas, fatores ambientais também. Inclusive nós temos um caso famoso, né, de uma pessoa famosa na mídia, que é do Roberto Justus, que a filha dele nasceu com a síndrome chamada síndrome de Cruzon, que realmente uma das características dessa síndrome é ter esse fechamento precoce das suturas do crânio. Mas existem diversos fatores, porém, nem todos os casos, que aqui isso é bem importante falar para os pais, né, que tem bebê aí que está nessa faixa pediátrica até 1 ano, ou que está ali 2, 3 meses, nem todos os casos que a criança tem uma assimetria craniana, o crânio está um pouquinho deformado, são necessariamente uma craniosinostose, não necessariamente vai ter que operar. E o mais comum são os casos que não precisam de cirurgia. Quer dizer que a demanda maior que você recebe no seu consultório, que ocorre no geral, elas não necessitam da intervenção cirúrgica, são outros tipos de tratamento. Isso, Alisson, isso a gente precisa explicar bem para que os pais não fiquem, criam ansiedade, né? Porque o que acontece? No período do ventre, no período gestacional, a criança fica ali, às vezes, encaixadinha, quando a criança está ali de cabeça para baixo, que a gente chama de cefálica, ela encaixa no útero, isso pode deformar. Mas aquilo vai corrigir com o tempo, né? Muitas vezes a criança faz trabalho com osteopata, os próprios pais reposicionando a criança durante a noite, mas como os ossos não estão fechados de forma precoce, ele vai, na maioria absoluta dos casos, tomar a conformação habitual do crânio. Então esses são os casos benignos, né? A gente chama de plagiocefalia. Então não precisa se preocupar, meu bebê tem realmente uma assimetria do crânio, será que vai ter que operar? Não, precisa passar por uma avaliação de um especialista, um neurocirurgião pediátrico, né? Para que ele defina realmente o que está acontecendo, tá? E deixa eu fazer uma pergunta, doutor, que me surgiu agora.
como existe essa nova situação, essa nova realidade do desenho da caixa, do crânio, por dentro? Existe uma readequação da ocupação dos lugares? É movimentado alguma coisa ou permanece tudo do mesmo jeito? Como é que é isso? Isso, quando ele tem essa deformidade, o cérebro ele vai buscar o espaço que... Ele se adequa. Isso, que ele encontrar. Então ele vai se adequar ali dentro. Então quando acontece o caso desse fechamento precoce, né, que é da craniossinostose, o que acontece? Nesse período da vida, ali até os 4 anos, a gente tem um grande crescimento do cérebro, uma grande replicação neuronal, um aumento do nosso tecido encefálico. Então, a multiplicação de fibras brancas, né, das sinapses, ela vai acontecer de uma forma muito importante nesse período da vida. Então, se a criança não tiver esse tratamento, né, nesse período até 1 ano, que a gente mais padroniza, isso pode comprometer de forma muito significativa o cognitivo dessa criança. Então aquela programação genética, daquela capacidade que a criança vai ter, ela pode ser limitada se esse tratamento não for feito de uma forma adequada. O que a gente pode falar dos sintomas e dos sinais, doutor? Essa pergunta é muito boa. Então é muito comum, né, um dos sinais mais comuns é a criança ter essa deformidade da cabeça. Às vezes a cabeça fica meio alongada, às vezes ela vai ficar meio achatada, depende de qual das linhas que vai se fechar antes do tempo. Um outro sintoma ou um outro sinal muito comum que a criança pode demonstrar é o seguinte: a criança vai se desenvolvendo de uma forma adequada e de repente a criança pode perder algum ponto daquela evolução. A criança está andando, começa a cair, a criança estava tendo um certo desenvolvimento, às vezes retarda esse desenvolvimento, e outros fatores também que podem surgir. Às vezes a criança fica mais irritada, uma criança com um aspecto que está desconfortável, tudo isso pode fazer parte. Algo muito importante, os próprios pais podem sentir, né, a cabeça da criança. A gente fala muito da moleira, né? Sim, perfeito. Então a moleira ela vai persistir ali, na maioria das crianças, não são em todas, mas na grande maioria, até por volta de 1 ano, 14 meses, é comum ter. Tá? E se por acaso fecha de uma forma muito precoce, a criança está com 5, 6 meses, não está sentindo mais, às vezes pode ser que você não sinta, porque existe um tecido membranoso, rígido, que ele pode às vezes esconder a moleira, tá? Mas isso são para alguns casos. Mas sempre que surgiu a dúvida, passa por um colega, um especialista da área, né, e para fazer essa investigação e tirar essas dúvidas da família. Muito bem, estou aqui com o Dr. Zé Guilherme Amorim, Momento Neurosaúde, falando a respeito desta doença que tem um nome um tanto quanto difícil, né? Que é a craniossinostose. Doutor, a respeito da questão do tratamento, o senhor já colocou que existem as situações que podem ser cirúrgicas ou não cirúrgicas. Inclusive, o amigo está convidado para conferir lá no feed do Insta da Líder. Tem um papo rápido com o doutor, onde a gente também tratou desse assunto aqui num ambiente um pouco mais descontraído do momento do off dessa entrevista. Mas explicando ainda um pouco mais a fundo, doutor, a situação, na maioria das vezes, majoritariamente, não é cirúrgica. Mas mesmo tendo constatado que a solução passa pela cirurgia, não é motivo para pânico por parte dos pais, né? De forma alguma, Alisson. Então, assim, o planejamento cirúrgico, a técnica cirúrgica, então, assim, isso faz parte do arsenal do neurocirurgião para dar uma solução adequada para os pais, para aquele bebê. Então, não é motivo de desespero, porque após o tratamento bem realizado, a vida da criança vai seguir absolutamente normal, tá? E com todo o desenvolvimento que ela vai ter, né? Que a natureza programou para aquela criança. E nos casos realmente que são apenas uma assimetria, a gente tem muito termo de falar que é o bebê com a cabeça amassada, né? É um termo assim bem comum de se ouvir. Nos casos de plagiocefalia, realmente o tratamento se dá com osteopatia. Alguns casos que não melhoram com osteopatia, pode fazer uso de uma órtese, que é um capacetinho, que é bem comum. A gente vê imagens, às vezes mesmo na rua, vê as crianças usando, mas todos eles têm uma indicação, um tempo para serem usados, né? Existe uma série de critérios para indicar o tratamento, mas via de regra não é motivo para desespero. Não é muito, tá?
Ô doutor, e sempre, né, sempre, como a maioria das patologias que a gente já tratou aqui, obviamente, se o diagnóstico vier de uma forma precoce, aumenta consideravelmente a possibilidade de um tratamento de muito sucesso, né? Isso é muito importante porque a gente precisa, na cirurgia da cranioestenose ou craniosinostose, precisa de uma programação, a criança tem que estar dentro de um peso ali que a gente considera mais seguro. O pós-operatório ele é feito de uma forma assim de cuidados intensivos, observação máxima, um intensivista pediátrico para ajudar no manejo, no acompanhamento, né? Os nossos materiais também da neurocirurgia pediátrica são totalmente diferentes da cirurgia do adulto, né? São mais delicados, são mais sensíveis. Então essa programação, desde que os pais se atentem para esses detalhes dos seus filhos, né? E desde que isso seja feito de uma forma precoce, a programação, né, o tratamento é muito mais tranquilo, a família fica muito mais orientada e os resultados são realmente sempre muito satisfatórios. Que bom, doutor, gostaria de cumprimentá-lo aí pela visita especial nesse início de novo ciclo, nova temporada do nosso Momento Neurosaúde, e a gente com um assunto tão importante, tão bem explicado por você. Gostaria de deixar o tempo à sua disposição, mais uma vez também já convidando a audiência para conhecer as novas instalações da clínica, não é isso, doutor? Agradeço mais uma vez, né? Toda a equipe da Graúna está totalmente convidada, inteiramente convidada para nos visitar. Em relação aos pais, fique atento, né? Acompanhe, leve seus filhos nos pediatras. Eles têm bastante experiência assim, para ver se a criança está evoluindo com uma assimetria realmente significativa e importante que sugira um quadro desse, mas não se desespere. Eu acho que é algo assim totalmente dominado pelas nossas técnicas neurocirúrgicas atuais e as resoluções são excelentes, tá? E acho que fica essa mensagem mesmo. Tá certo, que bom. Esse foi o nosso Momento Neurosaúde. Doutor, mais uma vez reafirmo aqui meus votos de um belo 2025. Estamos começando a temporada nova e eu tenho certeza que muitas pautas boas ainda virão dentro desse ano no nosso Momento Neurosaúde, que você acompanha aqui pelos sítios digitais e também nos breaks comerciais da Líder de Verdade em 95.3, com pequenas pílulas que são colocadas todos os dias à sua disposição. Meu amigo, um abraço, até a próxima, encaminhe aí pela flechinha, compartilhe, copie o link, mande para sua família, porque o Momento Neurosaúde é sempre um bom assunto, um bom argumento para estar ali no seu grupo de família, no WhatsApp, no seu grupo de trabalho também, porque a informação realmente ela é verificada, checada, rechecada e sempre colocada com um profissional de extrema competência e conhecimento. Um abraço a você e até a próxima.